Você já teve vontade de gritar com todas as suas forças? De jogar as coisas no chão, de xingar, de agredir pessoas verbalmente ou fisicamente, de chutar ou socar a porta, as paredes? Você já sentiu dentro de você uma energia que é tão forte e capaz de levar em um piscar de olhos a sua paciência, a sua serenidade e a sua paz interior embora? Pois é, esta é a raiva, o tema do podcast dessa semana. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem e vamos para o nosso tema de hoje, que é a raiva. Antes de aprofundar na raiva, eu queria apenas esclarecer aqui, como eu já disse em outros podcasts, que a flutuação emocional é, de certa forma, natural no ser humano e eu diria mesmo que essencial. Se você quiser saber mais, eu deixei bem detalhadinho lá na nota do podcast que você pode encontrar no meu site, que eu falo justamente desse sistema que a gente herdou, né, do homem, do bicho homem, por que nós temos essas emoções negativas, que na verdade não são assim negativas, é uma classificação mais moderna que a gente dá por conta dessa sensação de desconforto, mas no seu estado base, toda emoção, ela nos era muito essencial antigamente, já que a gente vivia num estado de sobrevivência. Então, esses sentimentos que hoje a gente chama de negativos, eram justamente sentimentos que nos colocavam, na maioria das vezes, num estado de defesa. E hoje, como a gente vive nesse mundo moderno, que a sociedade nos educou, e ainda bem, porque senão seria todo mundo batendo em todo mundo gritando com todo mundo. A gente não sabe muito o que fazer com essas emoções ditas negativas. Então, se a gente pegar lá a raiva e lá na raiz, na história, na existência da raiva, o que a raiva ela gera na gente, né? A raiva ela gera um sentimento de que alguém está se apropriando ou se apropriou de alguma coisa que é minha. Seja um objeto, seja do meu espaço, do meu território, do meu direito. E isso foi tomado de mim de forma injusta, então a raiva ela vai ser justamente essa explosão de energia para fazer justiça com minhas próprias mãos. E isso poderia justamente ser muito útil para os nossos ancestrais. Vamos lá, se por exemplo alguém tomasse um pedaço de carne que fosse essencial para a vida dele ou para a vida dos filhos, ou no caso de guerras de tribo, nas guerras territoriais, que poderia significar a morte, que poderia significar a escravização da aldeia. Então, a raiva ela é justamente essa energia necessária para fazer justiça, para defender o que é meu. Mas e nos dias de hoje, que a gente não vê mais, a gente vê essa necessidade, mas a gente não pode fazer a justiça com a mão, a gente não resolve no físico, né? Mesmo se às vezes a gente tem vontade de gritar com o nosso chefe, de gritar com alguém no trânsito, ou até tem pessoas que têm até um impulso de fazer mais, de ir de sair no soco, porque é realmente como a gente foi, como a gente se habituou a resolver as coisas durante todos esses períodos. E a gente não precisa só falar dos nossos ancestrais, a gente pode falar ali no período de colonizações ali, mais ou menos, ou até depois que a gente teve muito mais guerras, muito mais lutas por espaços, por defesa do que é meu. É importante a gente considerar que ainda hoje a flutuação emocional, que eu já falei em outros podcasts, ela é normal, ela é natural e ela é mesmo também essencial para a nossa vida hoje. A gente simplesmente não poderia saber o que é alegria sem o polo contrário, que é a tristeza, porque a gente não teria uma base de comparação. Então, se a gente não tivesse a flutuação emocional, a gente seria seres totalmente apáticos. Então, não tem problema sentir sentimentos que a gente classifica hoje como negativos. O problema é cultivar esses sentimentos dentro da gente. E a raiva, como outros sentimentos negativos, ela não é biodegradável. A raiva, ela fica dentro da gente e ela não vai simplesmente desaparecer e deixar flores pelo caminho. E principalmente hoje,
hoje que a sociedade diz: não, você não pode gritar com o seu chefe, não, você não pode sair no soco com alguém no trânsito, não, você não pode. O que a gente faz com toda essa poluição interior? O que a gente faz com tudo isso? Com toda essa energia que explode dentro da gente? A gente precisa dar espaço, a gente precisa exteriorizar isso. E o mais complicado é que a sociedade nos educou tanto nesse sentido de que é errado sentir um sentimento negativo, que é ruim sentir um sentimento negativo, que a gente cai na armadilha do que eu tanto critico, que é o positivismo tóxico que a gente vive hoje. Positivismo, sim, é bom, é lindo, maravilhoso. Eu acho que é uma das filosofias mais lindas de vida, que marca aí, é um marcador de página entre pensamentos, maneiras de levar a vida, de filosofias de vida. Eu acho que é um grande marcador, divisor de águas, vamos dizer assim. Mas quando ele é imposto a tal ponto que a gente diz: você não tem o direito de sentir, de estar mal, ele é pior que veneno, porque ele funciona como negacionismo, né? Eu tenho que rejeitar um sentimento humano que eu tenho. E é aí que a gente mata o nosso humanismo, porque a gente sufoca os nossos sentimentos, porque ensinaram pra gente que é errado sentir raiva, que é errado sentir inveja, que é errado sentir isso, que é errado sentir aquilo, então eu não posso sentir. Acima de tudo, eu não posso sentir isso, entendeu? Então aí o pessoal vai falar: nossa, o ser humano tá cada vez mais frio. Claro que o ser humano é frio. O que estão ensinando pra gente é que a gente só tem que negar os nossos sentimentos, que a gente tem que fingir que a gente não sente, que a gente não sente dor, que a gente não fica magoado, que a gente sempre é no positivismo. Se você for falar para uma pessoa que tem depressão, por exemplo, e a gente vai falar da depressão: nossa, você precisa ser mais positiva, você tem a certeza que ao invés de estar ajudando essa pessoa, você está empurrando ela mais pro buraco. E eu vou explicar o porquê. Não agora nesse podcast, mas é justamente aí que eu acho que o positivismo ele vira tóxico, que é quando a gente para de simplesmente sentir, a gente nega os nossos sentimentos, a gente sufoca os nossos sentimentos para falar: não, tá tudo bem, tá tudo legal. Coloca aquele sorriso falso na cara e vai. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu não sei se vocês... Eu até gostaria de perguntar para vocês, coloquem nos comentários se sintam-se livres para se expressar ou não, porque não se expressar também é uma liberdade. Que a primeira coisa que eu penso, ou que eu pensava, né, antes, quando eu sentia raiva, é: ai meu Deus, merda. Eu tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza, eu tô sentindo inveja, eu tô sentindo remorso, eu tô sentindo rancor. Ai, merda, eu tô caindo nisso de novo. Ai, nossa, eu não posso sentir. Não, eu não tenho direito de sentir isso. E aí, pra mim, é o que a gente cai num dos piores sentimentos, junto com o medo e insegurança que eu falei, que é um dos piores sentimentos, é a culpabilidade. A gente se sente culpado pelo simples fato de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir inveja, de sentir remorso, porque a gente foi educado assim. Então, se você, por exemplo, tem uma casa, tem um carro, aí é pior ainda, porque a sociedade te ensinou que se você tem uma casa, tem um carro, você não tem direito de sofrer, porque muita gente não tem uma casa, porque muita gente não tem um carro. Claro, a gente precisa cultivar a gratidão, mas você tem o direito de sentir. Então, às vezes a gente não se dá esse direito de sentir a raiva, de sentir a tristeza, de sentir o remorso, de sentir isso ou aquilo. E aí o que acontece? A gente mata essa flutuação emocional, né? A gente simplesmente renega, a gente faz muito lixo já dentro do nosso emocional, a gente cria muito lixo, coloca num cantinho do coração do emocional da gente. E mais do que isso, a gente sufoca o ser humano que existe na gente. E a vida, aos poucos, ela vai perdendo a intensidade, ela vai perdendo o gosto. Justamente porque a gente precisa desses polos inversos: tristeza, alegria, irritação, serenidade. Mas o que venderam pra gente é uma imagem muito da linda, uma imagem... eu diria, uma propaganda que fizeram pra gente, que o ser humano
perfeito, que o ser humano sereno, que o ser humano em paz, ele não tem sentimento de raiva, ele não tem o sentimento disso ou daquilo. Eu acho que a gente ainda tá num estado, talvez um dia a gente vá poder se desprender. Por exemplo, eu posso te dizer que, como todo ser humano, eu experimento tristeza, alegria, raiva, serenidade e tudo mais. Mas eu poderia dizer pra você, por exemplo, que o sentimento de inveja, ele não é tão presente na minha vida. Então, existe, talvez, pessoas que a raiva não seja tão presente. Mas eu diria pra você que a inveja ela não existe pra mim. Não, a inveja ela existe. Mas talvez eu tenha transformado ela, eu veja ela de uma outra forma. Porque o que é a inveja? É o querer o que é do outro. Sim, como todo ser humano eu já quis e ainda quero o que é do outro. Mas hoje eu vejo mais como uma inspiração. Hoje eu vejo mais de, caramba, eu também posso ter, talvez, né? Se não for algo uau. Eu posso ter, talvez, o que eu posso fazer na minha vida para chegar lá? E a inveja, justamente, quando ela é bem trabalhada, ela vira uma fonte de inspiração, né? Você se inspira no outro, você fala, caramba, essa pessoa tem, então eu me inspiro nela, o que eu preciso fazer, o que eu preciso movimentar na minha vida para ter também. Mas isso não significa que a inveja ela deixou de existir dentro de mim. É apenas uma outra forma de trabalhar. Então, existem pessoas que são muito serenas, que quase não... a gente não vê os traços da raiva, como a gente vive, como nós vivemos, nessas pessoas, porque elas são muito serenas. Mas isso não significa que elas não tenham episódios de raiva. Elas têm episódios de raiva, mas elas vivem numa outra expectativa. Elas vêm de um outro ângulo. Elas trabalham a raiva de uma outra forma. Então isso é totalmente possível. Mas agora, você querer simplesmente, como esse positivismo tóxico aí, não sentir sentimentos que a gente classifica como negativo, é simplesmente matar o humano que tá dentro de você. Tá, mas agora voltando pra raiva. Será que a raiva, então, ela é só isso? Ela é só um sistema de defesa automático que eu hereditei, que eu herdei dos meus ancestrais, de todos esses períodos aí, não menos civilizados, de menos direitos e tudo mais? Não. A raiva é alguma coisa que a gente se apega. E a gente se apega por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que a raiva nos protege. A gente acredita que ninguém mexe com um cachorro bravo, então a gente vai fazer cara feia, a gente vai ser raivoso, a gente vai ser o sem paciência e vai lá. E segundo é que a raiva é uma característica daqueles que têm autoconfiança. A gente admirou por muito tempo líderes que expressavam raiva, furor, né? Então, a gente acha que a raiva, ela vai resolver todos os nossos problemas. E a gente ainda admira pessoas assim, né? Mas, enfim, a raiva, ela tem esses 2 aliados, essas 2 crenças que são aliadas, de que ela me protege do sofrimento, ela me protege dos outros, e que 2, ela me dá autoestima. E tudo isso é falso. Tudo isso é muito falso. Porque, na verdade, é uma carapaça, né? A gente tem noção da raiva como se ela fosse uma carapaça. Mas, no final, ela esconde um ser muito, muito sensível, né? Um ser muito frágil, eu diria, em questões psicológicas, emocionais. E um ser humano que sofre, né? Um ser humano que tem muito medo de sofrer, justamente, porque ele já sofreu. É justamente de ver essa vida útil da raiva. Ela nasce de uma irritação, de uma tristeza, de um aborrecimento, de uma frustração, e ela se torna a raiva. Depois ela caminha para a fúria e para o ódio. Ela vai se construindo em camadas dentro da gente. Eu não sei se você conhece uma pessoa que ela sempre tem muita raiva. Ela tem raiva de tudo, de todo mundo. E se você pensar, se você perceber, essa pessoa, quanto mais o tempo passa, mais ela envelhece, mais intolerante ela fica, mais difícil de conversar e mais difícil de conviver
fica com ela. Claro, no caso onde ela não decidiu por ela mesma mudar. Então, é exatamente esse efeito cumulativo que a raiva tem. Ela tem um efeito cumulativo e ela também tem um efeito ruminante. Por exemplo, às vezes você vive uma situação no trabalho, outra no trânsito, e aí quando você chega em casa, justamente porque você não pôde expressar tudo isso lá fora, porque você é um ser humano civilizado, e ninguém na sociedade vai aguentar seus gritos, vai aguentar a sua raiva, você escolhe não ser agressivo. Mas quando você chega em casa, você tem a noção de é minha família, amor incondicional, eles sempre vão estar lá por mim. Então, chegando em casa, basta assim, você já está estressado, você já guardou toda essa raiva em você, né? Esse efeito ruminante e cumulativo que eu falei. O simples fato de que seu filho ele faça manha, porque ele não quer tomar banho, que a comida queime, que a água do macarrão saia para fora, sabe? Que o encanamento dê um problema, que a fechadura da porta dê um problema, que seu esposo ou a esposa, em vez de estar te ajudando, está no sofá. É a gota d'água, né? É a gota d'água. E lá você vai reagir de uma forma... É aí que você vai reagir de uma forma totalmente desproporcionada. E aí você vai falar mal com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai ter justamente essas reações desproporcionais. E que numa situação onde você não tivesse vivido a raiva no seu dia a dia, durante o dia, ou você tivesse evacuado justamente essa raiva de uma outra forma, você teria sido mais compreensivo com as crianças, você ia falar de uma outra forma com o seu cônjuge, enfim. Mas o problema é que a gente se acostuma com essa vida de estresse, né? E o que essa vida de estresse gera? Justamente mais alguns anos, assim, tratando o seu marido ou esposa de forma desproporcionada, daqui a alguns anos, divórcio. Você pode gerar uma doença gástrica, uma doença psicossomática, como síndromes de ansiedade, depressão. Você pode traumatizar seus filhos. Quando a gente estuda muito como a criança ela é uma esponja, muitos dos nossos traumas eles são na infância. Então, às vezes, palavras que a gente usa, tonalidades que a gente usa, formas de fazer que a gente usa é o suficiente para que na percepção do seu filho isso seja um trauma. Então, a raiva ela leva justamente isso, a magoar quem a gente mais ama, a afastar aqueles que a gente mais ama, os nossos amigos, as nossas famílias. E se a gente passa por muito tempo em cima da raiva, esse processo cumulativo vai nos levar a viver no ódio. Então, essa crença de que a raiva nos protege, mentira. Ela só destrói, ela destrói a gente e os outros. E as relações, né? As relações com quem a gente mais ama. É sempre assim. Então, daí vem essa necessidade de tratar essa tristeza, de buscar essa tristeza que tá lá embaixo dessa raiva, de procurar o que ela tá escondendo, né? E é tão estranho tá falando da raiva hoje no podcast, de escolher esse tema para essa semana, porque antes de decidir o tema dessa semana, na segunda-feira eu tive uma experiência com a raiva. Que vinha justamente de uma tristeza. E eu quero que você visualize isso para que você entenda melhor como se passa, como a raiva ela esconde uma tristeza. Não a irritação de todo dia, né? Mas a raiva, que é o estado seguinte, né? Então, assim, na segunda-feira, eu, como boa amante dos animais, da natureza e tudo isso, eu resolvi resgatar um passarinho que estava muito debilitado, porque ele tinha brigado com um gato do prédio, enfim. Uma história assim, o passarinho apareceu todo machucado e ele tinha uma asa quebrada, ele tinha uma patinha quebrada, ele estava com um bico totalmente retorcido.
E aí eu falei, vou levar, né? Porque eu já me conheço, já teve situações de que eu não trouxe para casa, ainda no Brasil, e eu simplesmente não consegui dormir de culpabilidade de não ter feito nada. Eu simplesmente sou do tipo de pessoa que se eu não consigo passar do lado e não fazer nada. Então, assim, eu já levei cachorro para casa, eu já levei, eu nem sei se a minha mãe lembra, um cachorro amarelinho, laranjinha, que a gente colocou no terreno de casa. E depois, uma vez, eu levei um pato, que eu entrei dentro de um bueiro para socorrer um pato. Enfim, eu não consigo passar de lado e não fazer nada. E resultado, né? Eu passarinho em casa, segunda noite. E eu falei assim, eu resgatei ele, eu falei, bom, ele vai passar a noite aqui, mas amanhã, mesmo eu sem tempo, eu vou procurar uma organização, porque eu não posso deixar ele aqui morrendo de fome. Ele estava com o bico totalmente retorcido e ele não podia se alimentar. Então eu falei, bom, ele passa hoje à noite e amanhã eu vou procurar um órgão ou um veterinário, custe o que custar, eu vejo o que eu faço, né? E aí eu tava entre a cruz e a espada nesse dia, porque eu disse, os vizinhos falaram que ele já tava mais de um dia assim, mais de uma noite assim, e eu falei, meu Deus, esse passarinho sem beber água, ele vai, né, água a gente sabe que ainda comida vai, mas água a gente não é muito provável que a gente viva muito tempo sem água, né, todo ser vivo é assim. Então eu tava entre a cruz e a espada. Dou água pra ele e corro o risco de sufocar ele, ou não faço nada, deixo ele na caixinha até amanhã, mas eu não sei que horas que eu vou conseguir ajuda, eu vou correr o risco que ele morra de sede. E aí eu optei pela segunda opção, né? Eu falei assim, não, eu vou tentar... Pela primeira opção, desculpa. Eu vou tentar dar água pra ele. E eu fui na farmácia comprar uma seringa para dar um pouquinho de água para ele. E engraçado que até a dona da farmácia ela me ofereceu a seringa porque ela falou assim, eu fui junto com o passarinho, então ela ficou tocada com a história. Ela falou, não, eu te dou a seringa. Como que, né, uma ação inspira uma outra ação legal, né? Então, tá. Aí eu dei água pro passarinho, eu fiquei com ele uns 5 minutos sentados, assim, no sofá, que eu queria, assim, dar um pouquinho de amor pra ele, assim, confortar um pouco ele, e ao mesmo tempo eu queria que a água descesse bem, né? Não queria que ele, sei lá, que ele se afogasse, não era a minha intenção, né? E... é assim, né? Tão pequenininho, tão bonitinho, tem aquele olhar tão doce, né? E logo ganhou meu coração, mas foi assim, 5 minutos a gente ficou no sofá, ele se contorceu, ele abriu bem os olhos, ele virou a cabeça pra mim e ele morreu. E vocês não imaginam a minha frustração, né? Que eu vi o passarinho morrer, eu falei, pronto, fui eu que matei, né? Sufoquei o passarinho. E eu fiquei eu senti muita culpabilização. Eu culpabilizei demais. E eu já sabia. Porque se eu deixasse o passarinho, eu ia culpabilizar de não ter feito nada. Se eu não desse água ao passarinho e ele amanhecesse morto, eu ia culpabilizar porque eu não dei água. E como eu dei água, e eu acredito que ele deva ter se sufocado com a água, não sei, e ele morreu, eu também me culpabilizei muito porque eu tentei, e acho que na minha imperícia talvez eu tenha matado ele, mas eu não querendo correr riscos, a gente corre riscos. E assim, né, por isso que eu admiro muitos profissionais da saúde, mesmo os veterinários, são pessoas que perdem animais e gente todo dia, e você tem essa sensação de impotência diante da morte, impotência diante dos fatos, impotência diante das coisas. E essa impotência é uma frustração para o ser humano. Para mim foi uma frustração. Eu fiquei totalmente frustrada de não ser do meu jeito, de não conseguir salvar o passarinho. E mesmo dando o meu melhor. E não preciso nem falar, né? Que acabou com minha noite e acabou com o meu dia seguinte. Eu também tava sem energia nenhuma. E eu chorei, né? Precisei chorar bastante, coração mole que eu sou.
eu chorei bastante e eu chorava e eu socava as coisas. E eu soquei parede, e eu soquei mesa. E assim, é totalmente novo pra mim. Quem me conhece sabe que eu sou calma. E claro, como todo ser humano, de vez em quando a gente tem irritação. Isso é outro assunto. Mas raiva de socar as coisas, eu não tenho. E esse dia eu tinha vontade de gritar, de socar as coisas, porque eu estava muito frustrada. Então esse é um exemplo, né, de como a tristeza e a frustração é a semente da raiva, né? Então a gente precisa se conscientizar que a raiva, ela esconde muita coisa. Bom, então depois desse exemplo, eu quero falar para você como que a gente pode estar vivendo esses sentimentos negativos, não só a raiva, mas os sentimentos negativos de uma outra forma. O que a gente faz quando a raiva, o remorso, o rancor bate a porta? A primeira coisa, acolha. Não importa qual seja o sentimento, acolha. Chama ele para tomar um chá, sabe? Seu sentimento negativo e você, vamos tomar um chá, vamos tomar um café junto. Né? Acolher, admitir, aceitar, se permitir, sobretudo, não se julgar, não se dizer, eu não tenho direito de sentir isso, eu não posso sentir isso, é errado. Então, não se culpabilize por sentir o que você sente. Você é humano e graças a Deus que você sente o que você sente, que você tem sentimentos. É isso que faz de você um humano, né? E se você não tivesse esses sentimentos, você seria um ser humano totalmente desconectado do mundo exterior. Segunda coisa, vamos chamar de princípio, se dê amor. Durante o período de raiva, ou que você está vivendo um sentimento negativo, se dê amor, se pergunte o que eu preciso, que está no meu alcance, que eu posso fazer para me sentir melhor. Será que eu preciso dormir um pouco mais? Será que eu preciso comer um doce? Quais são as minhas necessidades? O que eu preciso? Mesmo se você tem filhos, se você tem pouco tempo, arranje esse tempo para você. Tenha consciência que se você não estiver bem, você não vai estar bem para os seus filhos, você não vai estar bem para o seu companheiro, sua companheira, justamente por causa desse sistema cumulativo que os sentimentos negativos têm, né? Então, para não correr o risco justamente de machucar alguém que você ama, permita-se ter esse tempo, né? E depois você vai se dedicar 100% para sua família, né? Ter em mente que se você não se der esse tempo, se você não criar esse tempo de alguma forma, você pode ter atitudes que vão te fazer culpabilizar depois. Terceiro ponto é verbalize. Diga aos seus próximos que você não está bem. Previna as pessoas. Diga para as pessoas, olha, eu tô num período que eu tô precisando mais de carinho, mais de compreensão, ou até o contrário, de preciso ficar um pouco mais sozinho, sabe? Permita-se viver e verbalize isso às pessoas que te cercam, porque de alguma forma isso vai assegurar as pessoas que te amam, que te querem bem, que é só uma fase, que é só um período. Então isso vai até evitar que você passe por aquele questionário de tipo, nossa, o que você tem? Que cara é essa? Que é isso, sabe? E que deixa a gente ainda mais irritado. Quem tá irritado com essas perguntas aí fica mais irritado ainda, né? Por que você tá irritado hoje? Então você já fala, olha, eu não tô muito bem. Eu, por exemplo, quando eu tô em períodos geralmente da TPM, eu não tenho muito, mas alguns meses ocorre, eu sinto que meu sangue tá um pouco fervente, que eu tô um pouco irritadiça e eu me conheço, então eu já falo pro meu namorado, olha, eu não tô num dia muito, eu tô vendo que eu tô sem paciência, então olha, não é nada com você, só esse não é nada com você, pra ele é não é nada comigo. E é tão engraçado porque as pessoas geralmente, elas
Se você experimentar fazer isso, você vai ver que as pessoas, elas são muito compreensivas. A maioria das pessoas são muito compreensivas. As pessoas vêm com doce pra você, as pessoas vêm com carinho, com mais atenção, sabe? E principalmente os homens, eles têm uma tendência de culpabilizar muito grande, né? Eles acham que tudo que a companheira deles está vivendo é culpa deles. Se elas estão felizes, são eles. Se elas são tristes, são eles mais ainda. Isso você pode até ver num livro que chama, acho que Os Homens Vêm de Marte e as Mulheres Vêm de Vênus, do John Gray, que fala muito da relação de casal, se você tem interesse. E o homem é justamente isso, ele se culpabiliza muito. Então o fato de você falar, olha, não é nada com você, mas eu tô um pouco irritada, se você me vê assim, assado, já vai evitar que você passe por todo aquele questionário, aquela sessão de perguntas que vão te irritar mais ainda. E vai tirar um peso da costas da pessoa que tá com você. E às vezes não precisa só ser seu companheiro, pode ser as pessoas que vivem com você. Uma outra coisa que eu percebi que é bem engraçada é que, por exemplo, eu geralmente não sou do tipo de pessoa de falar palavrão, ou quando as coisas não dão certo, caem, ou queima a comida, alguma coisa assim, não sou muito de reclamar. Mas, quando eu tô nesses períodos mais irritadiços, eu falo, ai, merda, caramba, ai, porcaria, e não sei o que, sabe? E eu fico mais dramática. E o fato de assegurar as pessoas, dizer, olha, eu tô num período de TPM, eu tô num período mais de maior irritação, faz com que elas não façam a pergunta ou a moral pra gente, de tipo, ei, o que você tá falando? Que isso? Por que você tá tão irritada, sabe? Então isso evita, eu me sinto mais livre pra me expressar também, só pelo simples fato de falar. Isso também tira da gente um peso muito grande. O simples fato de você falar, olha, eu tô mais irritadiça ou irritadiço, não é nada com você, é comigo, é um período, é passageiro. Só de compartilhar isso com alguém já, sabe, já alivia, de se sentir compreendido. Quarto ponto, ponha pra fora, expresse. A raiva é algo que tem que ser expressado, ela precisa sair. Realmente ter essa noção que a raiva, ela precisa sair. Você pode fazer da forma mais bruta, que é gritando, batendo, quebrando, mas eu não te aconselho. Então você pode fazer de uma forma mais proveitosa, que seria justamente através do esporte ou da arte. Então, aí convém você se conhecer o suficiente para saber exatamente o que ajuda a expressar, fazer a raiva sair de mim. O que ajuda na minha expressão, né? Que eu consiga pôr para fora toda essa energia gerada pela raiva, né? Então, o que você tem vontade de fazer, o que você gosta de fazer, o que você sente que, sabe, te alivia, além, claro, de gritar com as pessoas e querer bater em todo mundo. Quinto e último ponto. Questione-se. Qual sentimento que essa raiva esconde? Quais os pensamentos que eu tenho? Qual é o diálogo interior que eu tenho quando eu tô com raiva? Que passa pela minha cabeça? O que faz com que eu me apegue a essa raiva? Será que é o sentimento de que ela me dá autoconfiança para fazer as coisas? Será que é para esconder a minha fragilidade, a minha dor? Será que é para mostrar para o outro que eu sou forte, que comigo ninguém mexe, que comigo ninguém pode? Com que tipo de situação geralmente essa raiva ela é despertada em mim? São momentos onde eu me sinto injustiçado, momentos onde eu me sinto inseguro. E por fim, como eu poderia evitar de despejar a raiva nas pessoas que eu amo? Será que eu poderia dizer para eles, explicar, ser mais sincero, abrir meu coração, ser vulnerável, dizer, olha, não tô num bom dia, não é nada com você? Será que isso não poderia ajudar essas pessoas que eu amo, que não poderia assegurar de uma forma essas pessoas que não é nada com elas, que é algo, apenas são sentimentos que eu tô vivendo? Eu espero que esse podcast tenha te ajudado.
Eu espero que você tenha gostado. Não existe de compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com aqueles que você considera que precisa. Não deixe de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like, de se inscrever no canal também. E você pode se inscrever no meu site. Logo, logo eu vou disponibilizar um conteúdo exclusivo só para quem é inscrito. Lá tem uma box para você deixar seu nominho, seu e-mail. E logo mais você vai receber um conteúdo exclusivo. Muito obrigada. Eu espero que você tenha uma excelente semana. E até a próxima. Tchau, tchau.